Oi, meu nome é Júlia e esse aqui é Nick. Pode ir? E hoje a gente vai falar sobre Eu Tô Folha Não Liguem, a verdadeira história da Alice no País das Maravilhas, que realmente existiu, digamos assim. Então, antes do Coelho do Chapeleiro Maluco, Lewis Carroll atendia pelo seu nome de batismo de Charles. Ele era professor de matemática de uma faculdade e também era o diácono na igreja anglicana. E foi na Universidade de Oxford que ele conheceu Harry, o reitor da Christian Church, que também era o pai de Alice, a garota que inspirou a história de Alice no País das Maravilhas. Não é Lewis não, é Lewis, mas tudo bem. Lewis conhece Alice em 25 de abril de 1856, enquanto fazia fotos na catedral da Christian Church. A família estava fazendo um passeio no lugar e acabaram se aproximando bastante de Lewis. E nos anos seguintes se aproximou ainda mais do irmão dela, o Harry. Na época, Lewis tinha 24 anos e Alice tinha 4. Ele também ocupava seu tempo trabalhando como fotógrafo e foi por isso que a família de Alice o convidou para tirar algumas fotos deles. Ele tinha cerca de 3.000 fotos enquanto esteve vivo e mais da metade eram fotos de crianças. Olha, que pedófilo. 30 dessas fotos, elas estavam nuas ou seminuas. Viu? Sabia que era pedófilo. Mas também esse tipo de foto era comum naquela época. Mas mesmo assim ainda surge a especulação de se era ou não isso que ele acabou de falar. Pedofilia. Isso. Porém, mesmo nos dias de hoje, não há sinais que Lewis tenha violentado Alice de alguma forma. Porém, tanto Harry quanto a irmã mais velha de Alice acabaram se aproximando de Lewis. Ele adorava... Presta atenção, hein? Eu tô prestando. Ele adorava passar suas horas livres organizando passeios, jogos e piquenique com as crianças. Não se sabe se os pais do Alice achavam estranhos ele tão perto dos filhos assim, e hoje em dia, obviamente, seria muito esquisito. Até levando ele preso, talvez, né? E no dia 4 de julho de 1862, Lewis agora estava com 30 anos e Alice com 10. Nesse dia, ele levou Alice e as irmãs dela para dar um passeio de barco pelo rio Tâmisa e fazer um piquenique. Mas o reverendo Robinson também estava no passeio. E enquanto passeavam, Alice pediu para ele contar uma história. E ele começou a narrar a história de uma garotinha que se perdeu dentro da toca de um coelho e encontrou o universo do País das Maravilhas. Então ele deu o nome dessa personagem de Alice. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. A verdadeira Alice gostou tanto da história que pediu pro Lewis escrever, e assim ela podia ler quantas vezes ela quisia. Quisia? Tá vendo que a minha dicção é ruim? E assim ela poderia ler quantas vezes ela quisesse. Ele escreveu no dia 26 de novembro de 1864 e entregou para ela com ilustrações feitas à mão, também feitas por ele. A história não tinha o nome de Alice no País das Maravilhas, mas na verdade era chamado de... Enfim, tinha alguma coisa com Alice no subterrâneo. Mas mesmo antes dele entregar o manuscrito a Alice, ele já estava expandindo a história para uma futura continuação que teve como palco o ano de 1865, e desta vez com o nome que conhecemos até hoje. Ele estava com receio de que a palavra subterrâneo confundisse o público, dando a entender que ele ia falar sobre mineração. Minecraft? Fazia um pouco de sentido. Então ele teve a ideia de colocar o Wonderland, País das Maravilhas. E o sucesso foi tão grande que uma das pessoas que se tornou fã da obra era a Rainha Vitória. Anos mais tarde, em 1871, Lewis publicou a continuação, que era Alice através do Espelho. E eu também não sei a história, porque eu não me importo com Alice no País das Maravilhas, porque eu acho o filme chato. E eu também não vi nenhum dos filmes do Tim Burton. Foi mal aí, Elmi, eu sei que você gosta, mas pra mim eu caguei pra Alice no País das Maravilhas. Isso, eu aceito. Isso. E tamo junto, Jéssica, que ela também não gosta. Alice através do Espelho não teve a fama tão grande quanto o livro anterior. E nessa época a verdadeira Alice já estava com 19 anos e já não era mais tão próximo do escritor assim. O que aconteceu? Vamos tentar descobrir. O que parece é que antes de Alice receber o manuscrito em 1864, Lewis e os pais dela já não estavam mais tão bem assim. Olha a treta, olha a treta. Ninguém sabe exatamente o porquê disso. As páginas do diário de Lewis que ele contava sobre isso foram arrancadas depois que ele morreu em 1898. Vai dar merda, vai dar merda. Então teria rumores de que o escritor desenvolveu sentimentos amorosos pela Alice, o que fez os pais dela se afastarem dele, ou ele mesmo decidiu fazer isso. Mas uma bióloga escreveu que os pais de Alice imaginavam que Lewis queria se casar com a filha, mas eles esperavam uma pessoa melhor. Só que durante anos, essas foram as melhores teorias que surgiram sobre o que poderia ter acontecido. Mas uma biógrafa chamada Caroline encontrou os documentos que resumiram o que poderia estar escrito nas páginas arrancadas do diário. Parece que Lewis estava apenas utilizando a proximidade com as crianças para se aproximar da governanta da casa de Alice. Precisava pegar as crianças. Exato.
eles teriam parado de se falar para poder evitar algum tipo de fofoca sobre a família. E no meio dessa confusão, a irmã mais velha de Alice estaria envolvida. Outra teoria que surgiu era que o escritor, na verdade, tinha sentimentos pela irmã mais velha de Alice. Mas outra teoria diz que ela que se apegou ao Lewis. E o sumiço da página foi uma forma de evitar que ela fosse humilhada ou ofendida de alguma forma. Alice nos País das Maravilhas deixou um legado impressionante na literatura mundial e acabou ofuscando as pessoas envolvidas na história dela. Para Lewis, a lembrança que teremos é apenas sobre suas obras e as polêmicas que envolveram ele com a família de Alice. Já a verdadeira Alice acabou vivendo na sombra da personagem e em 1932 ela escreveu para seu filho, o único de 3 que não morreu cedo, que às vezes ela estava cansada de ser a Alice no País das Maravilhas. Só que ela soube utilizar a fama a seu favor. Depois que o marido dela morreu e o dinheiro tinha acabado, Alice vendeu o manuscrito da história por 15.400 libras esterlinas. Quando isso dá em real, não faço a menor ideia. Deixa eu tentar pesquisar. No total dá R$115.600,87. Soube utilizar bem o manuscrito. Só que atualmente ele pode ser encontrado para venda ou leitura pela internet. E ela faleceu em 1934, aos 82 anos. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal. Fez ele rir, viu? Deixa o like, sempre volta, comenta os próximos vídeos, se inscreve por aqui e compartilhar com todos os amigos. Se você não entendeu uma palavra que eu falei... É porque eu vou comprar produto lá na venda. O que tem a ver fofoca as calças, eu não sei, mas tudo bem. Ai, olha no Chaves pra você ver depois. Ah. É que eu vou comprar produto lá na venda, como é? É que a dona Florinda me deu não sei quantos reais, eu vou comprar produto lá na venda. Vou falar rapidão. Então, mas é isso.